Também ali o abençoado ali. Esse é o nome dele não. Levanta a mão aí, abençoada. Você vê, né? É o Davi? Olha. Se você quer ver venezuelano, né? É benção. Conheci também ele ali, né? No salão ali. Não, benção. Ele falou que gostou, vai voltar lá de novo, né, Davi? É benção, tá bom? Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo, tá? Como os irmãos ouviram aí, né? Tinha um preletor, mas Deus sabe de tudo, pastor. Bem, então vamos ler aqui o tema, né? Aleluia. Se encontra em Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 1. O som tá ótimo, hein? Meu Deus. Tá uma maravilha. Os irmãos estão me ouvindo aí no fundo, né? Tá me ouvindo aí, diaconisa Márcia? Tá ótimo. Ô, glória. Tá uma bênção o som, não tá? Tá bom. Eita, Deus maravilhoso. É? João capítulo 1. É até o versos 3, né? Aleluia. Está no telão ali, viu? Então vamos ler, irmãos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Amém? Vou ler também aqui em Lucas 1, bastante conhecido, né? Versos 37. Eu vou ler esse versículo, já lembro do irmão João, não sei por quê. Eu falo que esse versículo é dele, né? Lucas 1, versos 37, que nos diz assim: porque para Deus nada é impossível. Toda a igreja, 1, 2, 3. Porque para Deus nada é impossível. Podem sentar e glorificar o nome do Senhor nessa noite, irmãos. Deus é soberano. Irmão Lázaro, põe o louvor aí, abençoado, para não perder o costume. Glória, glória, glória. Aleluia. Santo é o nome. Põe aquele lá do Gerson no fim, não sei o que ele viu em mim. Aleluia. Já vamos entrar na mensagem, vem, igreja. Glória ao teu nome, Jesus amado. Aleluia. Santo é o Cordeiro de Deus. Varão, você não estava no som, varão? Aleluia. Vou estar adorando o nome do Senhor. Em seguida, vamos entrar na mensagem, amém? Faz até vergonha de cantar, né? Vamos ver aqui o show, né? Ver aqui, meu Deus. Deus abençoe. Mas aqui, irmãos, não tem cantor. Aqui tem verdadeiros adoradores. Aqui tem adorador na casa do Senhor, aleluia. Eu não sei o que ele viu em cada um de nós, mas ele falou: olha ali, cada um é meu adorador. Eu não sei o que ele viu em mim, não entendo por que me amou. Eu não sou o que eu devia ser, mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou um falho, ele é a igreja que o que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu você. Eu só quero
Eu não sei o que ele viu em mim. Eu não entendo por que me amou. Eu não sou o que eu devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno e tão grande é. Eu sou falha e a igreja. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu você. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. Tu és santo, Jesus. Eu jamais saberei. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Aleluia. Tu és santo, Senhor. Santo, santo é o teu nome. Oh, glórias a teu Pai. Somente que veio adorar, solta a voz e adora o nome dele. Eu só quero adorar. E se eu não adorar, falta algo em mim. Porque me escolheu, mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho me deu. Tudo que eu tenho ele me deu. Aleluia, Jesus. Tudo que eu tenho ele me deu. Uma salva de palmas bem alegre para aqui de Jesus nessa noite. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia. Irmãos, lá onde nós lemos em Lucas 1:17, fala que nada para Deus é impossível. Que aqui no tema diz assim que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Senhor Jesus, Ele nos fez uma promessa lá em João 14, que diz assim: não se turbe os vossos corações, creis em Deus, creis também em mim, que na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vos digo que eu vou para o Pai, mas eu não vos deixareis órfãos, vos deixar um Consolador, e eu voltarei. E quando eu voltar, eu vou requerer a minha noiva. Aleluia. E quando o Senhor Jesus Ele vier voltar, Ele vai querer uma noiva limpa, lavada, cheirosa e esperando Ele. Jesus, Ele está
lá à direita do Pai. E quando ele vê aquela situação do mundo, a qual a palavra do Senhor fala que o mundo já é do maligno. Aleluia. Isso aqui também já está acabando. A qual diz que o mundo já é do maligno. Deus olha lá de cima. Jesus vem daquela situação. Irmãos, quando Deus vê aquela situação, Jesus olha para ele e fala assim: olha, eu vou descer, Pai. Eu vou descer e vou dar a minha vida. Aleluia. E vou dar a minha vida por este povo. Mas tinha todo o processo. E quando Jesus ele se dispõe a vir na terra como homem, ali todos nós sabemos que o anjo aparece para Maria e fala: Maria agraciada, tu és bendita entre as mulheres. E o anjo começa a dialogar com ela e fala: olha, no teu ventre vai gerar uma criança. E esta criança já tem nome. O nome dele é Jesus. O Emanuel, o Deus da vida, o El Shaddai. O nome dele é Jesus. Ele é o Filho do Deus Altíssimo. Aleluia. Ele é o Filho de Deus. Aleluia. Mas ali Maria, ela vem naquela situação, ela não entende. E começa a dialogar com aquele anjo: mas como eu, sendo uma mulher pura, virgem, não conheço homem algum, posso dar à luz um filho? Mas nada para Deus é impossível. Aleluia. O anjo fala para ela: Maria, o que vai ser gerado, aquilo que vai ser gerado em ti, realmente você diz é verdade, mas não vai ser gerada pelo homem, vai ser gerada pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. E aquilo que é gerado pelo Espírito Santo de Deus é diferente do que é gerado pelo amor do homem. Aleluia. Por isso, Maria, eu te digo: olha, tu darás à luz a um filho. Deus soberano. Aleluia. E ali Maria vai e dá luz ao Filho Jesus, a qual no princípio era o Verbo, mas o Verbo agora se fez carne. Aquele que estava com Deus, ao lado de Deus, a qual é o próprio Deus, agora ele se faz carne.
E Ele começa a habitar agora no meio dos seres humanos, como um ser humano. Certa vez, pastor, eu estava acordando o camelo trabalhando. Uma pessoa falou assim: olha, mas Jesus, ele fazia o número 1 e o número 2. A pessoa teve a audácia de perguntar, irmão, ele tinha curiosidade de saber, né? Jesus fazia o número 1, o número 2. Aleluia. E eu falei: olha, ele fazia o número 1, o número 2. Se tivesse o número 3, ele também iria fazer, porque esse Jesus agora nós estamos falando, esse Jesus, ele é perfeito. Aleluia. Jesus, ele é perfeito e faz tudo perfeito conforme o teu querer e a sua vontade. E aí Jesus, ao qual agora se fez verbo, ele começa a andar, a qual Jesus agora começa a falar do seu amor, da sua justiça. Aí Jesus agora ele vai lá para o Rio Jordão a ser batizado. E quando Jesus vai para ser batizado, João não queria batizar Jesus, aleluias, mas era-lhe necessário ser batizado por João, aleluias. Tem coisas, irmãos, na minha, sua vida, que nós falamos assim: olha, eu não vou fazer isso não, aleluia. Mas Jesus está dizendo com pessoas aqui nessa noite: é necessário que você passe por isso, aleluia. É necessário que eu e você passamos por circunstâncias. Ali Jesus é batizado, e o mesmo Espírito Santo de Deus, a qual gera Jesus no ventre de Maria, é o mesmo Espírito que leva Jesus ao deserto. Jesus agora é levado ao deserto. E quando Jesus é levado ao deserto, aleluias, ele fica 40 dias e 40 noites rogando o nome do Pai. 40 dias e 40 noites, igreja, orando sem cessar. Para Jesus era fácil, porque Jesus dialogava o dia todo com o Pai dele, pastor. Muitas das vezes nós falamos assim: Jesus passou 40 dias e 40 noites, irmãos. Jesus, ele está toda a eternidade dialogando com o Pai dele, à sua direita, aleluias. Deus é soberano. Jesus, ele deixou seu trono de glória, e começa agora a estar ali naquele deserto. E quando ele cessa de orar, aleluias, a palavra do Senhor diz que veio o tentador e começa agora a tentar Jesus. Jesus, se verdadeiramente tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Irmãos, o diabo sabia quem era Jesus, porque o diabo, Lúcifer, ele via Jesus à direita de Deus. E a minha Bíblia diz que o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, aleluia, ouvindo
e vendo tudo aquilo que eu e você fazemos, sendo bom e sendo ruim. Quando Maria está dialogando ali com o anjo, ele está escutando tudo. Por isso que ele trama a morte de Jesus antes que Jesus viesse nascer. Aleluia. Satanás, ele sabia quem era Jesus, porque ele via Jesus à direita de Deus, e ele fala: olha, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus poderia fazer, pastor Celso? Poderia não, ele pode, porque nada para Deus é impossível. Nada para Deus é impossível. Se ele quisesse, ele poderia transformar aquela pedra em pão, mas ele diz: olha, nem só de pão viverá o homem, mas o homem tem que viver da palavra que sai da boca de Deus. E qual é a palavra que sai da boca de Deus? É o verbo que se fez carne, aleluia. A palavra de Deus, aleluia, é Cristo Jesus, aquele que morreu pela minha e pela sua vida, aleluia, em amor, aleluia, pelos meus e pelos seus pecados. Ele morreu na cruz do Calvário. Deus é maravilhoso e bom. Irmãos, nada para Deus é impossível. Deus é maravilhoso e bom. Jesus, ele mostra através da palavra que ele é o Filho de Deus. Ele mostra através das suas atitudes que ele é o Filho de Deus. Ele mostra através dos seus milagres que ele é o Filho de Deus. Mas o nosso adversário, ele não cessa, aleluia. Ele não cessa. Ele leva Jesus a um lugar bem alto. Ele fala: olha, ele vem comigo através da palavra, então vai eu, aleluia, através da palavra contra ele também, aleluia. Ele fala: Jesus, lança-te daqui de cima lá para baixo, porque na tua palavra está escrito que nem só de pão viverá o homem, sim, mas também está escrito que darás ordem aos teus anjos e ele te apunhará pelas mãos, aleluias. Aleluias. Satanás, ele é bem astuto e esperto. Aí Jesus olha para ele e fala: Satanás, eu já te falei só de pão. Aleluia. Que nem só de pão viverá o homem. E agora você manda pular daqui para baixo para dar ordem aos meu respeito. Irmão, esse ser que está falando com Jesus, ele era um ser que regia todo o céu, igreja. Ele não era um ser qualquer. Esse ser que está falando com Jesus, ele era um ser que tinha tamanha autoridade nos céus. Ele sabia que Jesus, ele tinha autoridade, porque foi o próprio Jesus que deu autoridade para ele lá no céu, aleluias. Aí Jesus, com a sua humildade, fala: olha, Satanás, não tentará o Senhor teu Deus.
Quando Jesus fala aí, Jesus está falando: não tentará o Senhor teu Deus. E Jesus está falando: Satanás, você está me tentando, porque eu sou o seu Deus, e você bem sabe disso, aleluia. Não tentarás a mim, Satanás, aleluia. Mas ele é terrível, esse ser é terrível. Ele não cessou de tentar Jesus. Ele fala: é Jesus. Ele reconhece que Jesus tem poder. Porque agora ele fala: Jesus, então vamos passear. Ele mostra todas as coisas desse mundo e fala: é verdade, Jesus. Eu não vou te tentar mais não. Agora eu vou lhe oferecer. Aleluia. Eu não vou te tentar, Jesus, mas eu vou te oferecer. Está vendo tudo isso aqui? Tudo isso eu vou te dar, porque você estava à direita de Deus. Você sabe que o Deus Pai me deu. E se você se prostrar diante de mim, eu te darei tudo. Jesus fala: olha, Satanás, você sabe disso. Se tem uma coisa que o seu Deus, o meu Deus, que Ele quer de mim e de você, é adoração. Você sabe que o céu canta sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Você sabe que a minha noiva está, aleluia, a meio aos trampos e berramos, mas ela não cessa de me adorar. Ela não cessa de dizer: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Com as minhas forças eu não consigo, mas com as forças do meu Deus Todo-Poderoso eu consigo. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Uma coisa que meu Deus, aleluia, Ele quer de mim e de você é a minha e a sua adoração. Tem adorador aqui nessa noite? Tem adorador aqui de Cristo? Quem vem adorar? A palavra diz: eis que eu procuro os verdadeiros adoradores. Quem é? Aqueles que me adoram em espírito e em verdade, aleluia. O Senhor, Ele procura aquele que adora em espírito e em verdade. E quando Ele acha um que adora o Espírito em verdade, quando Ele acha um que adora e o Espírito em verdade, Ele faz toda a diferença. Satanás, ele sai, irmãos, e quando Jesus ele sai, pastor, da cidade e vai para a cidade de Gadarena, a qual tinha um homem ali endemoniado, a qual o homem destruía tudo. As pessoas, Luana, amarravam ele com correntes. Esse homem era possesso de demônios. Uma corrente para ele era como se fosse um anilho de costura. Ele estourava, quebrava tudo. Todos tinham medo daquele homem, porque aquele homem, ele tinha um poder sobrenatural, mas era um poder sobrenatural maligno. E quando Jesus chega diante daquela terra, quando ele chega diante, desce no seu barco, a palavra do Senhor diz que aquele homem demoniado chega diante de Jesus e já fala com sua voz. Aquele mesmo homem a qual ele falava: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Aquele homem possesso de demônios chega diante de Jesus e fala: ó Filho do Deus Altíssimo. Ele já reconhece que Jesus é o Filho de Deus.
aquele mesmo homem, possesso de demônios, chega diante de Jesus, a qual ele falava: olha, me adora, se passa diante de mim. Aquele homem cheio de demônios, possesso de legiões, ele se prostra diante do Deus Altíssimo. Jesus não precisou falar nada. Jesus, ele só ficou na posição de crente. Jesus só ficou na posição de filho de Deus, aleluia. Não precisa eu e você, aleluia, fazer para o mundo ver, aleluia, mas deixa fazer para Deus ver, aleluia. Faça no oculto, faça no escondido, faça o seu melhor para Deus ver, aleluia. Jesus, quando ele ia orar, ele fugia das multidões. Quando Jesus ele ia fazer algo, ele se escondia. Ele fazia milagres. Ele falava: olha, não conte nada para ninguém. E muitas vezes a gente vê pessoas falando que faz milagre, aleluias. Irmão, a gente não faz nada. A gente só é instrumento na mão do Senhor, aleluia. É muitas pessoas dizendo que faz, aleluias. E somente que faz é o Verbo e é o Filho de Deus, aleluias. Irmãos, eu estava aqui, pastor. Vou contar, aleluias. Irmãos, nem todos aqui sabem do meu testemunho, porque eu não sou de contar. Mas eu estava, pastor, não sei quem ia trazer a palavra hoje, não sei, mas eu estava no meu trabalho e Deus me incomodou para vir aqui nesse culto hoje. Aí eu falei: Jesus, mas você sabe das minhas condições, como é que está? Falei: Jesus, nunca fiz propósito para o Senhor. Não sei a hora que eu vou chegar. Se o Senhor me abençoar no dia de hoje, eu vou lá na tua casa. Aleluia. Escute. 3 cartões para pagar. Falei: Jesus, tu é dono do ouro e da prata. Minha esposa está em testemunha. Fiquei o dia todo no médico ontem com ela. Cheguei hoje. Abri o salão. Os meus primeiros 5 clientes, pastor. 6h50 da manhã. 5 clientes, tudo cliente fiel. Tudo mensalista. 5. Nenhum veio. Falei: Jesus, o negócio não está dando bom não. Aleluia. Mas eu falei: Senhor, nada para ti é impossível. Eu creio no Deus que fez o céu e a terra. Irmãos, só eu consegui, pastor, o dinheiro dos 3 cartões e ainda sobrou dinheiro. Aleluia. Eu consegui o dinheiro dos 3 cartões, igreja, e ainda sobrou dinheiro na minha conta. Eu falei: Deus, tu és fiel. E eu estava vindo para a igreja. Eu falei: não vou não. Eu falei: não, eu vou. E as pessoas me ligando para cortar. Eu falei: não, eu nunca fiz um propósito com Deus, eu fiz hoje, eu vou cumprir. Aleluia. Se tu fizer um propósito com Deus, igreja, cumpra. Estava vindo de lá para cá, e o Senhor falava assim: ó, nada para mim é impossível, nada para mim é impossível. Nada para o nosso Deus é impossível, igreja.
Deus tocou no meu coração. Irmão, todos os meus 4 filhos é milagre de Deus, pastor. Todos os meus 4 filhos são milagre de Deus. Quando eu tive, a minha esposa teve, a minha filha Evelyn, primeira coisa que os médicos chegou nela e falou: olha, a partir de hoje você não vai ter mais filho. Se você tiver filho, você pode até gerar, mas vai morrer você, ou vai morrer a criança, ou ambos os dois morrem juntos. Nós vamos lutar para um ficar. Aleluia. Nós ouvimos aquilo. E eu não era da igreja, pastor. Vou falar uma coisa aqui, irmãos. O meu testemunho, a minha vida. Coisa aconteceu na minha vida. E eu falava assim, eu não era da igreja. E tinha o pastor Zé Cordeiro. Eita, homem chato, Jesus amado. Eu estava bebendo. E ele falava, vamos para a igreja? Eu falava, não, eu não vou. Eu falava, vamos lá, rapaz. Ele me enchia tanto o saco que eu falava, eu vou. E todas as vezes que eu vinha na igreja, todas as vezes, irmãos, eu vinha blasfemando, eu vinha brigando com Deus. O Senhor não existe, o Senhor é um mito, o Senhor é uma mentira. E começava a xingar Deus, xingava mesmo, igreja, e falava, eu não gosto de crente, eu só vou lá porque dei minha palavra para o homem. E pegava e vinha, pastor, eu já usei droga até na sua escada aqui, subindo para a igreja. Eu estava com droga, eu falava, eu não vou jogar fora, eu vou usar. Pegava, usava, ficava lá na porta da igreja, sentava, ficava lá. Certo dia minha esposa, ela estava com uma dor, e ela falou para mim, olha, eu estou com uma dor aqui na minha barriga. Aí eu falei assim, olha, no meu pensamento, só eu e ela sabia, era aqui em cima, eu falei assim, olha, se verdadeiramente o Senhor é Deus, e se o Senhor tem alguma coisa sobre a minha vida, cura a minha esposa. Aleluia. Irmãos, quando terminou o culto, ela chegou e falou assim para mim, pastor, bom, sabe aquela dor que eu estava sentindo aqui? Sumiu. Aleluia. E todas as vezes eu falava assim, se o Senhor falar comigo, eu vou aceitar o Senhor Jesus. Mas eu nunca aceitava. E todas as vezes que eu vim à igreja, Deus falava comigo. E um certo dia, eu estava aqui em cima e falei, Deus,